Vamos para mais uma aula com a Teacher Cíntia? Yes, Teacher! Mas antes de mais nada, o que seria interessante vocês fazerem? Ah, Teacher, eu preciso entrar lá no Google Classroom, clicar naquele link, né? Fazer as atividades para ter a minha presença garantida. Exatamente isso, viu como vocês estão totalmente smart? O que é smart? Espertos, né? Então, galerinha, só que para iniciar essa aula, nós temos uma convidada. Quem é a nossa convidada querida? A nossa intérprete de Libras. Hello, Vivi! Say hello for the students! Very good! So, let's start! Galerinha, o que a gente viu aula passada? Ah, a teacher falou sobre um delicious smooth. Sim. E o que a gente deu uma revisadinha? Uncountable and countable nouns. Sim, a gente falou sobre os substantivos contáveis e incontáveis, não é mesmo? Ah, legal. E na aula de hoje, o que a gente vai dar uma revisada? Olha aqui, galera. Food, grains, meat and beans. Vamos falar sobre mais tipos de grãos, né? De carne e de feijão. Belezinha? Então tá. Como que inicia essa aula? Vocês estão dando uma olhada nesse slide? Dê uma observada aqui junto com a teacher, tá? Magazines. Interessante. Só que aqui nós temos magazines cover. O que são as magazines cover? Capa de revista, né? Todas elas têm algo em comum, não é mesmo? O que elas têm em comum? Ah, teacher, eu acho que elas estão todas falando sobre comida ou bebida. Sim, exactly, né? Aqui nós temos o quê? Ah, seria o quê? Umas receitas mais naturais, já que tem a massazinha, já dá para deduzir, né? Que mais? Nessa aqui nós temos, pode ser o smooth, por que não, né? E assim por diante. Então, no geral, vai falar sobre comida e bebida. Dá para deduzir bem isso aqui, né? Que mais? Opa, sorry, a teacher passou antes. Calma, calma, né, teacher? Vamos lá. Magazine cover. Olha, então nós temos uma capa de uma revista. Para variar, olha o que dá para verificar. Esse título, né? Vocês estão vendo ali em rosa? Seafood. O que é seafood? Sea. Pensem assim. Naquela tradução literal, né? Sea, mar. Food, alimento, comida. Então, dá para deduzir que essa capa de revista, ela tem a ver com frutos do mar. Frutos do mar em inglês é seafood. E olha qual que é o prato principal aqui. Tá até escrito, né, gente? Sardines, sardinhas. Parecem ser interessantes, né? Olha, interessante, dá até vontade de abrir essa revista, dar uma olhada, o que tem nela, né? Só coisa gostosa, com certeza. Ok, agora sim vamos para o exercício. Number 1. What's the cover of this magazine about? Sobre o que é a capa dessa revista? Será que é a letter A?
it easy? Yes, teacher! It was so easy. Fácil demais esse exercício, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, sobre o que é? Gente, nós temos sardinha aqui. Será que é a letter A? Fashion? Fashion, moda? Não. Food é uma comida, não é verdade? Or entertainment, entretenimento. O que se encaixa melhor seria o quê? Food. Ah, interesting. E a 2? What's the main dish of this magazine's cover? Qual que seria o prato principal dessa capa da revista? Nossa, teacher, tá muito fácil, né? Daqui a pouco eu retorno. Então, galerinha, foi fácil demais, né? Vai saber qual que é o exercício mais... É um mais fácil que o outro aqui, ok? É que a teacher ajuda vocês também, né? Vamos lá. O prato principal. Então, como que é prato principal em inglês? Main dish. Será que é a letter A, grains? Tem algum grãozinho aqui? Acho que não, né? Vegetables, vegetais. Or letter C, fish. Ah, é um tipo de peixe, não é verdade? A sardinha. Ah, então seria fish. Ah, very good. Que mais? Agora nós temos um texto, ok? A grain and a bean, written by Matt Fraser, ok? A teacher vai dar uma lida e depois a teacher vai dar uma ideia geral sobre o que é esse texto, ok? Vamos lá. A grain and bean, the phrase more than the idea, is one of my greatest contributions to this word. My sincere hope is that this noted on my tombstone when I die. I'm not sure if there's any controversy surrounding my claim
to having invented it. Trader Joe's made them a frozen meal called greens, beans, and grains, but to my knowledge, this came later. Sobre o que está falando aqui, né? Esse texto. Vamos pensar assim. Está dizendo que, olha aqui, ó, Trader Joe's made. Seria um comerciante chamado Joel, tá? Ele pegou, inventou, vamos dizer assim, um prato, né? Uma refeição chamada Greens, Beans and Grains, tá? Só que ele soube disso mais tarde. E daí, aqui nesse texto em geral, ele está falando assim, nossa, é uma ótima contribuição para o mundo, né? Fazer essa mistura, né, de grãos, de um verde, no caso seria vegetais, de um tipo de feijão, tá? Então ele está, uau, surpreso com isso e achou interessante, né, essa invenção desse comerciante Joy, ok? Que mais? Ah, tem continuação aqui, né? There are plenty of reasons to love a grain, a green and a bean. Então, quais são as razões para você adorar grain, green and bean? Primeiro, it's healthy and substantial. O que é healthy, gente? Saudável e substancial. Que mais? It reminds you to eat greens. Faz com que você lembre de cada vez comer mais verdes em geral, né? Beans and grains do pack a good amount of protein and together tend to create a broad amino acid profile. Ah, então o que tem? Tem muitas proteínas, né? Ah, e aminoácidos também. Que mais? It's a vehicle for other health foods. Ah, sim, né? É um tipo do quê? De comida saudável. And just like with a smoothie and with salads. Como o quê? Smoothie e saladas em geral. Então, vale muito a pena, na refeição de vocês, misturar grain, green and bean. Ok? Continuando. Beans and grains do pack a good amount of protein and together tend to create a broad amino acid profile. Assinale o significado da importante frase escrita acima. Será que é a letter A ou será que é a letter B?
galerinha? Vamos lá para answer, não é mesmo? Yes, teacher! Vamos lá. Então, essa frase, né? Beans and grains do pack a good amount of protein and together tend to create a broad amino acid profile. Qual seria o significado? O que se encaixa melhor, né? Letter A. Feijões e grãos têm uma boa quantidade de proteína e juntos criam um perfil amplo de aminoácidos? Or, letter B. Feijões e grãos têm uma pequena importância na alimentação? Desde quando, né? A que se encaixa melhor, com certeza, é a letter A, não é mesmo, gente? Continuando, o que nós temos aqui? Meat, grains and beans. Tem até aqui a imagem, né, do ladinho da outra para especificar bem o que é. E lembre-se da importância da mistura de todos esses, vamos dizer assim, ingredientes, né? Dessa comida saudável, maravilhosa. Olha aqui os tipos de grãos. Que linda essa imagem, né, gente? Então, vamos lá. Agora, vamos trabalhar um pouco o vocabulário, tá? Como que é cevada? Cevada é usada para cerveja, né? Sim, ok. So, barley, arroz, como que é? Rice, amendoim, peanut. E nós temos os grãos de café, né? Coffee, wheat, que seria o trigo, e aveia, como que é? Oats, ok? Agora vamos ver beans, que seriam os feijões. Ok. Os tipos de feijão aqui, né? Soybeans, que seria feijão de soja, ok? Black beans, o nosso famoso, né, feijão preto. Peas, por incrível que pareça, é um tipo de feijão, tá? Ervilha. Nossa, teacher, eu não sabia disso. É interessante, né? Nós temos aquele feijão branco, né, que é o navy bean. Que mais? Lentils, as lentilhas. E por incrível que pareça, grão de bico também é um tipo de feijão. Sabiam disso? Que nós falamos em inglês chickpeas. Ok? Interessante, né, gente? E aqui nós temos carnes em geral, né? Tanto a carne vermelha quanto a carne branca. Ok? Olha aqui, vamos dar uma estudada. Como que é presunto em inglês? Ham. Como que é carne de vaca? Beef. Frango, chicken. E teacher, por que nós temos o egg aqui, o ovo? Porque o ovo tem muita proteína, né? Carne em geral tem proteína. Daí a teacher colocou aqui o slide do egg também para lembrar da proteína, né? É muito importante também consumir o ovo, ok? Que mais? Continuando. Final do ano, início de ano, o que nós comemos geralmente? Turkey, o peru, né? Que mais? Fish, né? O peixe, que nós já tínhamos visto. O porco, né? Que seria pork. E o cordeiro, lamb. Ok? Que mais? Relacione as imagens com seus respectivos significados. E daqui a pouco a teacher volta.
pessoal? Foi fácil? Acho que sim, teacher. Vamos verificar, então? Vamos lá, né? Vamos dar uma olhada. Aqui é o seguinte, tá? Deixa a teacher retornar aqui. Vocês estão vendo, né, vamos dizer assim, essas imagens, né? E cada uma tem o seu significado. Os significados, aqui no caso, tá na ordem aqui, ó. Fish vai ser o primeiro que vai ser localizado a imagem, beans o segundo, tá? Para vocês não estranharem, não tá por ordem de alternativa, ok? Então vamos lá. Fish, letter D. Interessante. Que mais? Então vamos para beans. Beans, letter B. Very good. Nossa, parece interessante, né? Letter E. Lamb. Nossa, teacher deu até a resposta, né? Que mais? Chickpeas. Lembram do grão de bico? É tipo de feijão. Interessante. E, finalmente, lentils. Lentilha. Dizem que dá sorte, né? É bom comer no ano novo. Interessante, né? Então, ficou como? Chickpeas, beans, lentils, fish and lamb. Ok? Nossa, o que nós temos? Uma comic strip. Vamos dar uma interpretada? Primeiro eu vou dar uma leitura geral, tá? Vamos lá. Aqui, dá pra gente reparar que nós temos os dois personagens principais, né? Que seria o bear, que é o urso, tá? E o rat, que é um rato. Então, vai ser um diálogo entre eles, ok? Daí o bear falou assim, What did you bring for lunch? O que é lunch, gente? Almoço, né? O que você trouxe para o almoço? Daí o rat falou assim, a mixture of grains and seeds. O que será isso? Uma mistura, né? De grãos e sementes. Daí o bear falou assim, not cheese. O que a gente pensa? Rato deve adorar queijo, né? É isso que ele pensou. Daí o rat, that's kind of stereotype. Aren't you eating meat? Daí ele falou, isso é um tipo de estereótipo, né? Porque rato tem que comer queijo, tá? Daí ele perguntou assim, aren't you eating meat? E você não está comendo carne? Geralmente, vamos dizer assim, o urso come carne. Se bem que na realidade o urso come um pouco de tudo, tá? Daí ele falou assim, o urso, né? Nuts and berries. Bears are omnivorous. Dele, nozes e berries seria as frutinhas vermelhas em geral, né? Daí ele falou assim, ursos são onívoros. Vocês sabem o que são os animais onívoros? Aquele que come de tudo, tá? Pode comer desde carne, sementes, vegetais, come de tudo, tá? Não, é só carnívoro, só carne, ou só isso, só aquilo, tá? Come um pouco de tudo. Então, ele poderia incluir a carne aqui, só que ele não, ele quer uma coisinha mais light, ok? Daí o urso, assim, brincando, né? Even, tipo, kitties, dele, Steven, tá? Que é uma brincadeirinha, beleza? Então, é interessante, né? Aqui fala muito sobre o estereótipo. Porque rato tem que comer queijo, porque urso tem que comer carne, né? Carne em geral, peixe, tá? Carne branca, carne vermelha. Mas não, né? Por que não variar um pouco o cardápio? Ok? Continuando. Então, dando uma olhada aqui nessa tirinha, né? Na parte lá da comic strip. Observando o quadrinho, assinale a alternativa que corresponde à alimentação do urso e daqui a pouco a teacher volta com a resposta, ok?
Uau, fácil, não é mesmo? A teacher já deu todas as tips. O que são tips? Dicas, não é mesmo? Vamos lá então. Observando aqui, daí o bear, né, que é o urso, falou assim: Nuts and berries, bears are omnivorous. Assinale a alternativa que corresponde à alimentação do urso. Será que é a letter A, carnes, grãos e vegetais, de acordo com o que está escrito aqui? Ou nozes e frutas vermelhas? Letter B. Very good. So, continue. Daí nós temos outra, vamos dizer assim, outra tirinha, né? Observando a comic strip, assinale a alternativa que corresponde à alimentação do rato, né? Será que é a letter A, B or C? Então, galerinha, was it easy? Yes, teacher! Vamos lá. Então,
Vocês viram o que está escrito aqui? What did you bring for lunch? A mixture of grains and seeds. Então, o que o ratinho está comendo naquele momento? Grãos e sementes, não é mesmo? Ok. Já está a hora do quiz. Yes, como voa nessa aula, né? Então, vamos lá. In this picture, we will observe an example of... Será que aqui tem um exemplo de meat, de grains, de vegetables or de beans? Olhando bem, galerinha. Letter A, B, C or D. O que vocês acham? Ah, teacher, é letter B. Sim, são os grãos, né? Não é tipo de carne, não é tipo de vegetal, nem de feijão. Não é verdade? Então, aqui seriam vários tipos de grãos, ok? E continuando. Which picture is not an example of bean? Não é exemplo de feijão. Lembram que a gente tinha vários tipos, até aqueles que, uau, é verdade, isso é um tipo de feijão? Então, vamos dar uma olhada. Letter A, gente, black bean, né? Feijão preto é óbvio que é tipo de feijão, né? Letter B, navy bean, que seria aquele feijãozinho branco. Ah, sim. Letter C, popcorn. A teacher falou alguma coisa sobre popcorn ser tipo de feijão? Acho que não, né? E letter D, a ervilha, que seria peas. É, por incrível que pareça, é também, né? E lembra do grão de bico, chickpeas? Então, qual que não é um exemplo de bean? Gente, tá muito óbvio, letter C, não é mesmo? Então, aqui são as referências da onde a teacher pesquisou tudo isso para poder montar os slides para vocês, né? O que nós vimos hoje? Grains, meat and beans, não é mesmo? E que mais? Para variar, aquela mensagem, né, gente? Work out, eat well, be patient, your body will reward you. O que está escrito aqui, teacher? Pensem assim, todo mundo quando olha o verbo work, trabalhar, tá? Só que eu tenho uma preposiçãozinha, a preposiçãozinha out. Quando eu tenho essa preposição logo depois, tá, desse verbo work out não é trabalhar. Bem, vamos dizer assim, trabalhar o corpo, só se fosse desse jeito. É malhar, se exercitar. É esse o significado, ok? Então, aqui seria assim, se exercite, tá? Eat well, comer bem. Be patient, tenha paciência. Your body will reward you. O seu corpo irá te recompensar, ok? Então, gente, para o nosso corpo, o que é importante, né? Que você se exercite. Andar de bicicleta, fazer uma caminhada, passeia com o cachorro, pular corda, jump rope. Fazer algo que você possa praticar arte marcial, né? Que a teacher adora, ok? Algo que você realmente curta e possa exercitar o corpo, ok? Como a teacher sempre fala nas nossas aulas, quanto à alimentação, né? Eat well, procurar sempre colocar comidas saudáveis, né? E daí o que vai acontecer com o corpo lindo de vocês? Vai recompensá-lo, ficando extremamente saudável e lindo também. Ok? Um grande abraço da teacher Cíntia e vamos nos despedir com a Vivi, a nossa intérprete de Libras. Say bye-bye for the students, Vivi! See you next class!